Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 2 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Escolhidos e Aceitos em Cristo. Existe aqui um texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que é Efésios, no capítulo 1, verso 3, que diz assim: Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Antes de nós estudarmos ou tentarmos entender um pouco melhor aquilo que o apóstolo Paulo mencionou aqui nesse versículo, eu gostaria de gastar alguns momentos orando junto com você, colocando os pedidos que foram feitos aqui na nossa comunidade de oração diante de Deus e, ao mesmo tempo, orando pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Você quer se unir a mim? Obrigado, Pai, porque em Tua Palavra sabemos que o Senhor nos ama e que tem um interesse todo especial em cada um de nós. Ajuda-nos a podermos, nesse momento, sentir o Teu amor e, ao mesmo tempo, entender aquilo que é o Teu propósito para a nossa vida. Por favor, fala conosco através do Teu Espírito agora, o mesmo que esteve sobre o apóstolo Paulo e que o ajudou a escrever essa carta, para entendermos as palavras que ele aqui colocou e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para ser mais úteis ao Senhor, mesmo nesse tempo desafiador. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto que o apóstolo Paulo ele vai aqui mencionar, ele fala aqui que o Senhor Deus ele nos deu bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Quando você vai analisar o capítulo 1, os versos 3 até o verso 14, eu, aliás, já digo a você que valeria muito a pena você gastar alguns momentos lendo essas palavras introdutórias do apóstolo Paulo, porque ele vai fazer uma lista grande dos dons que Deus deu, dos presentes que Deus deu através da sua graça ao povo de Deus que foi chamado, que foi escolhido por ele. Há uma lista imensa aqui, mas o primeiro elemento que ele vai aqui mencionar, eu acho que isso tem que ser colocado aqui diante de cada um de nós. Se você ler aqui o texto, todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e escolheu em Cristo, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. As duas primeiras bênçãos que ele vai aqui colocar é a própria bênção do chamado. Nós fomos chamados e escolhidos para ser santos, ou seja, para sermos separados com um propósito. Mesmo antes que nós tivéssemos a oportunidade de colocar o nosso pé no palco dessa vida, Deus nos havia chamado para um propósito, nos escolheu com um propósito todo especial. Hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de poder nos lembrar que Deus tem planos para a gente. São tantas pessoas nesse planeta, é tanta gente correndo de um lado para o outro, nós mesmos, às vezes, somos extremamente seletivos em relação às pessoas para quem nós vamos dedicar o nosso tempo, a nossa atenção. Às vezes, nem para aqueles que estão mais próximos a gente consegue dedicar o tempo e a atenção que gostaríamos, ou seja, às vezes para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. A correria é tão grande que às vezes a gente não consegue dedicar o tempo que gostaríamos para eles. Então a gente pega essa maneira como a gente acaba lidando com aqueles que são mais próximos da gente, a gente de alguma forma acaba projetando a nossa maneira de poder lidar com aqueles que estão próximos da maneira como Deus lida conosco. Deus tem tanta coisa para poder fazer, Ele não está preocupado comigo aqui agora. Daí você ora, você clama a Deus, você busca dele alguma coisa, e quando a resposta não vem como você quer, ou na hora em que você quer, você se sente abandonado, você sente que Deus não tem tempo para poder se preocupar contigo. Quantas pessoas no decorrer do meu ministério eu tenho conhecido, gente que acabou abandonando a Deus porque não se sentiu amado por Deus. Porque em uma determinada situação, uma perda ou uma crise que acabou enfrentando, na qual não conseguiu sentir o amor de Deus tão de perto, fez com que o indivíduo acabasse se afastando do caminho do Senhor, dizendo: Deus não está preocupado comigo, Deus nos abandonou, Deus nos deixou.
E eu quero que você saiba que a Bíblia vai deixar claro, Paulo está deixando claro para a gente que ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Isso aqui está em paralelo com outro texto de João, lá no capítulo 3, verso 16. Por que Deus amou? Antes de João dizer o que foi que Deus fez, ele diz a razão pela qual ele fez. É porque Deus amou. É porque Deus amou que todas as outras bênçãos nos foram dadas. Porque Deus amou. Nós não podemos entender as ações de Deus na história a não ser tendo como base o amor. Se você é um pai ou uma mãe que amam seus filhos, você sabe que tem momentos em que, por mais que você ame o seu filho, exatamente por amar o seu filho ou a sua filha, é que você olha e diz, não vou te dar isso, não vou fazer isso por você. Porque como você já passou mais tempo na estrada da vida, você sabe que isso que o seu filho ou a sua filha quer não vai ser bênção. Quantas vezes, mesmo com dor no coração e talvez sentindo uma dor maior do que aquela que o filho ou a filha sentem, nós acabamos aplicando um castigo sobre o filho ou sobre a filha. Isso significa que não amamos os nossos filhos? Muito pelo contrário, é exatamente por amá-los que às vezes temos que ser um pouco mais firmes para que eles entendam, vejam aquilo que não estão conseguindo enxergar quando com uma visão distorcida vem o errado como se fosse certo e o certo como se fosse errado. Deus, ele nunca, jamais, ele se esquece de nós. Se por acaso ainda não recebemos a resposta que estamos buscando da parte dele, você pode ter certeza que essa resposta ela ainda não chegou, não é porque Deus não quis que essa resposta chegasse, mas é porque esse tempo, o tempo da resposta de Deus ainda não chegou. E eu acho interessante que o tempo de espera, ele é tão importante quanto o momento em que recebemos a bênção de Deus. É no tempo de espera, enquanto oramos a Deus, enquanto clamamos a Ele, enquanto buscamos a Ele, que os laços com esse Deus maravilhoso acabam se tornando cada vez mais interligados. Você já reparou que é nos momentos de maior dificuldade que a gente mais se aproxima de Deus? Que a gente mais ora, que a gente mais busca? Portanto, às vezes, a bênção que a gente precisa não é nem a bênção de ter aquilo que a gente está buscando da parte de Deus. Porque às vezes, nesse processo de busca que a gente está estabelecendo com Deus, a gente ganha um conhecimento mais intenso da parte de quem é Deus, que você olha para aquilo que você está pedindo dele e fala, Senhor, o Senhor me dando isso ou não, não é o mais importante. O mais importante é que a gente esteja junto nesse processo. A maior bênção, pode ter a plena certeza, não é alcançar de Deus algumas coisas, até porque a maior parte das coisas que a gente busca da parte de Deus são coisas que vão acabar sendo queimadas aqui quando o Senhor Deus fizer o novo céu e a nova terra. A gente trabalha, luta e clama a Deus por muitas coisas que são passageiras. E é exatamente esse processo de busca com Deus que faz com que cresçamos dentro do conhecimento de quem Ele é e, ao mesmo tempo, do propósito que Ele tem para a nossa vida. Portanto, antes do apóstolo Paulo mencionar quais foram as bênçãos que Deus deu, e repito o conceito, do versículo 3 até o versículo 14, há uma lista imensa de coisas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Mas antes de poder mencionar qualquer situação como essa, ele tem que dizer, olha, em amor, em Cristo Jesus, por amor de nós, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E aí depois ele vai mencionar quais foram as bênçãos que a gente recebeu. E eu repito aqui o conceito que mencionei ainda há pouco. Antes de João mencionar até mesmo a morte de Cristo Jesus de forma sacrificial para poder pagar o preço dos nossos pecados, ele vai dizer, porque Deus amou. Você não consegue entender o mundo e as coisas que estão à sua volta, principalmente as dificuldades e problemas, que era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Muita gente abandonando o caminho de Deus porque olhava para as perseguições que Paulo estava sofrendo e se questionava se Deus estava olhando para a igreja ou não. Antes de poder falar sobre qualquer outra coisa, Paulo tem que dizer, antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Se você olhar a vida sob essa perspectiva,
nunca você vai duvidar de que Deus se preocupa com você, de que Deus está ao seu lado e de que Deus está disposto a te ajudar. Eu queria que nesse dia você vivesse com essa certeza. Eu queria que você tentasse ler esse texto sob uma outra perspectiva. Eu queria que você lesse esse texto da seguinte maneira. Eu vou ler esse texto para mim agora, tá bem? Mesmo antes de criar o mundo, Deus me amou e me escolheu em Cristo para que eu seja santo e sem culpa diante dele. É diferente quando você lê esse texto aplicando esse conceito para você mesmo. Você é amado de Deus. Deus tem um propósito especial para a sua vida e não vai ser agora que ele vai te abandonar. Então anda na presença dele nesse dia. Aonde os caminhos que ele pensou para você te levarem. Eu estudo a lição. E você?